Bom dia! Hoje nós vamos corrigir os exercícios sobre o conto Fita Verde no Cabelo, de João Guimarães Rosa. Primeiramente, o que é um conto? Um conto é um texto curto, com a linguagem objetiva direta, com poucos personagens, espaço reduzido, uma história, então um único conflito. E quando você olha para aquele texto, você percebe que, na verdade, ele não aconteceu. Ele não passa de uma história. Então, é o que diferencia da crônica. Que a crônica, como ela trata de fatos do cotidiano, você olha para aquele texto e fala assim, professor, isso aconteceu? É a crônica, né? O conto, muitas vezes, ele traz o verbo no pretérito perfeito, que é acontecera, fizera. É um passado mais distante. Você fica olhando assim para aquele tempo e falando assim, há muito tempo. Não define o espaço de uma forma que você possa ir lá e comprovar os fatos. Então, esse é o conto, né? O conto, ele tem algo de fantástico, aquilo que você sabe que não acontece, como uma abóbora se transforma em carruagem, o ratinho se transforma em cavalo. Então, aí já ficou mais do que nítido, né? Mas, quando você confunde com a realidade, é uma crônica, tá bom? Então, vamos lá. Vou fazer a leitura do conto, né? E esse conto, ele tem uma intertextualidade com o conto do Chapeuzinho Vermelho. O que é a intertextualidade? É quando eu vejo algo que me leva a lembrar de uma outra história. Então, a charge faz muito isso, né? Quando você olha uma charge, ela está fazendo uma crítica de um outro fato. Então, quando um texto te leva a outro, eu tenho a intertextualidade, que no caso, aqui você se lembra do conto do Chapeuzinho Vermelho. Então, vou para a leitura, ok? Fita verde no cabelo. Quem não conhece a história de Chapeuzinho Vermelho, inspirado nesse conflito fantástico, com uma linguagem toda sua, muito gostosa, Guimarães Rosa presenteou-nos com a história da menina Fita Verde. Iniciando. Havia uma aldeia em algum lugar, nem maior nem menor, com velhos e velhas que velhavam, homens e mulheres que esperavam, e meninos e meninas que nasciam e cresciam. Todos com juízo suficientemente, menos uma meninazinha, a que por enquanto. Aquela um dia saiu de lá com uma fita verde inventada no cabelo. Sua mãe mandara com um cesto e um pote a avó, que a amava, a uma outra e quase igualzinha à aldeia. Fita verde partiu, sobre logo ela, a linda, tudo era uma vez. O pote continha um doce em calda, e o cesto estava vazio, que para buscar framboesas. Daí que indo, no atravessar o bosque, viu só os lenhadores que por lá lenhavam, mas o lobo, nenhum. Desconhecido nem peludo, pois os lenhadores tinham exterminado o lobo, enquanto ela mesma era quem se dizia, vou a vovó, com cesto e pote e a fita verde no cabelo. O tanto que a mamãe me mandou. A aldeia e a casa esperando-a acolá, depois daquele moinho que a gente pensa que vê e das horas que a gente vê que não são. E ela mesma resolveu escolher tomar este caminho de cá, louco e longo, e não o outro, encurtoso. Saiu atrás de suas asas ligeiras,
sua sombra, também vindo-lhe correndo em pós. Divertia-se com ver as avelãs do chão não voarem. Com inalcançar essas borboletas nunca em buquê nem em botão, e com ignorar, se cada um em seu lugar, as plebeinhas flores, princesinhas e incomuns, quando a gente tanto por elas passa. Vinha sobejadamente. Demorou para dar com a avó em casa, que assim lhe respondeu quando ela, toque, 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 bateu. Quem é? Sou eu. E Fita Verde descansou a voz. Sou sua linda netinha, com cesto e pote, com fita verde do cabelo que a mamãe me mandou. Vai. A avó, difícil, disse. Puxa o ferrolho de pau da porta. Entra e abre. Deus te abençoe. Fita Verde assim fez. E entrou e olhou. A avó estava na cama, rebuçada, e só. Devia para falar agagado, e fraco, e rouco, assim de ter apanhado um ruim defluxo, dizendo: depõe o pote e o cesto na arca e vem para perto de mim enquanto é tempo. Mas agora, Fita Verde se espantava. Além de entristecer-se de ver que perdera em caminho sua grande fita verde no cabelo atada. E estava suada, com enorme fome de almoço. Ela perguntou: vovozinha, que braços tão magros os seus e que mãos tão trementes? É porque não vou poder nunca mais te abraçar, minha neta. A avó murmurou: vovozinha, mas que lábios! Ai, tão arroxeados! É porque não vou nunca mais poder te beijar, minha neta. A avó suspirou: vovozinha, que olhos tão fundos e parados nesse rosto encovado e pálido. É porque não te estou vendo mais, minha netinha. A avó ainda gemeu. Fita Verde mais se assustou, como se fosse ter juízo pela primeira vez. Gritou: vovozinha, eu tenho medo do lobo. Mas a avó não estava mais lá, sendo que demasiado ausente, a não ser pelo frio, triste e tão repetindo corpo. Agora, vamos para a correção das atividades. Número 1. Fita Verde no cabelo estabelece uma intertextualidade com a história de Chapeuzinho Vermelho. Justifique, mostrando semelhança entre os dois textos quanto a personagens. Quais são os personagens que tem nas duas histórias que conversam? Então, nós temos, número 1, letra A. Os personagens são a menina, a avó, a mãe, o lobo e os lenhadores. Né? Na letra B, ele pergunta as ações da personagem principal. As ações que você lembra das ações da história do Chapeuzinho Vermelho. Primeiro, a menina obedecendo à mãe, né? Obedece à mãe para levar os doces. A menina sai da sua casa e atravessa a floresta
levando a encomenda para a avó. Na floresta, ela desvia do caminho, o contrário do caminho da Chapeuzinho Vermelho, que sai do caminho longo para o caminho curto, ela faz o trajeto contrário, mas também desvia do caminho e chega à casa da avó. Então, né, temos aí, então, as ações da personagem principal. Bom, quais são os espaços da narrativa onde as coisas acontecem? Letra C, da número 1. A casa da mãe, a floresta e a casa da avó. Então, esse é o trajeto da menina. Ela sai da casa da mãe até a casa da avó e atravessa a floresta. Então, são os espaços da narrativa, né? Vamos para a número 2. O subtítulo, Nova Velha História, anuncia a intertextualidade. Por quê? Por que há um anúncio da intertextualidade com esse título? Nova Velha História. Porque nova história é a história da fita verde. E a velha história, a história de Chapeuzinho Vermelho. Então, ele toma a história de Chapeuzinho Vermelho, que era a velha história, e transforma em uma nova história, que é a história fita verde no cabelo. Fita verde, né? Na número 3, Guimarães Rosa, nesse texto, tem uma linguagem nova, que foge aos padrões cultos da língua. Ele faz neologismo. O que é neo? Novo. Logismo, as palavras já existentes. Então, neologismo, palavras novas. Então, ele cria algumas palavras. E o processo da criação de uma nova palavra na língua, devido à necessidade de designar novos objetos ou novos conceitos. Aponte exemplos dessa linguagem conforme indicado. Então, vocês viram que durante o texto nós temos os numerozinhos, não temos? Encurtoso é o número 1. O número 2, sobejadamente. O número 3, rebuçada. E o número 4, agagado, certo? Então, o número 1, que era o encurtoso, ele é o quê? Menor. Encurtado, né? O número 2, que é... O que é o 2? 2, sobejadamente. Então, o que é sobejadamente? Sob, muito, né? Demasiado, sobejadamente, muito. O 3, rebuçada. Essa palavra não seria uma palavra muito nova, né? Aliás, é até o contrário. Os nossos avós usavam rebuçar. Rebuçar para cobrir, né? Então, aqui, coberta. Rebuçada, coberta. É usado para cobrir. Ela estava coberta, ela estava rebuçada. E a quarta palavra, agagado. Agagado com gagueira. A gente conhece com gagueira. É o agagado. A número 4. A palavra lobo, no terceiro parágrafo, aparece grafada com letra minúscula. Então, lá no terceiro parágrafo, ele usa a palavra lobo com letra minúscula. Vamos voltar lá? Então, primeiro, segundo. Daí que indo, no atravessar o bosque, viu só os lenhadores, que por lá lenhavam. Mas o lobo, nenhum. Então, comum, né? Então, aí o lobo é se referindo-se ao animal, um animal comum que acabou, que não tinha mais ali pela floresta. 3. Opa, passei da pergunta. Voltando. Então, mas no penúltimo, com letra maiúscula,
Vovozinha, eu tenho medo do lobo. Lobo, nesse último caso, teria um significado especial? Qual? Justifique a sua resposta. O que ela tem medo? Ela está diante de qual situação? Ela está diante da morte. Então, vovozinha, eu tenho medo do lobo. Ali, o que estava devorando ela? A morte. Então, nós podemos aí substituir essa palavra lobo pela palavra morte, né? Ela viu a avó ali perdendo o olhar brilhoso, perdendo a voz, gemendo, e ela percebeu que ela estava diante da morte, né? Número 5. Retire do texto mordi a gengiva. Um exemplo de discurso direto. Discurso direto é quando eu uso a própria fala do personagem. E antes disso, eu tenho um verbo de elocução. É um verbo que vai apresentar a fala da personagem. Então, depois desse verbo, eu tenho 2 pontos, ou aspas ou travessão. É mais usual o travessão. Aspas a gente usa mais quando a gente vai fazer uma citação de uma frase de alguém, né? Então, se eu vou citar uma frase que não é minha, estou ali fazendo um cartão e eu coloco lá, vá, se além do horizonte encontrares alguém que te ame mais que eu, fique. Então, vou ter que colocar o autor. Antônio de Exupéry, entre aspas. Então, é mais comum eu usar aspas em citações e usar o travessão para diálogo. Mas se eu usar aspas no diálogo, está errado? Também não. Mas não é tão comum, beleza? Então, vamos lá. Retire do texto um exemplo de discurso direto. Então, onde que você tem fala? Então, vamos voltar lá no texto. Deixa eu voltar aqui no texto. Ó. Demorou para dar com a avó em casa, que assim lhe respondeu quando ela toque, 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 bateu. Bateu, 2 pontos. Então, vai falar a resposta da avó. Quem é travessão? Quem é interrogação? É a fala da avó. Então, é a fala do personagem, discurso direto. Quando responde, tem o travessão também. Sou eu. Quem diz sou eu? Fita verde. Então, aí também eu tenho discurso direto. Tem vários. Aqui outro. Vai a avó difícil, disse. Puxa, disse, 2 pontos. Travessão. Discurso direto. Né? Então, a avó difícil disse, 2 pontos. Olha o discurso direto. Puxa o ferrolho de pau da porta. Entra e abre. Deus te abençoe. Então, eu falo que o discurso direto é o fofoqueiro fiel. É aquele que conta até a entonação do personagem que falou, né? Então, ele faz até a entonação. Mais uma. Ter apanhado um defluxo, dizendo... Depõe o pote e o cesto na arca e vem para perto de mim enquanto é tempo. É a fala da avó. Já tem outro discurso direto aqui, ó. Ela perguntou, chapeuzinho, né? Vovozinha, que braços tão magros os seus e que mãos tão trementes. Discurso direto. Olha o travessão respondendo. Discurso direto também. Agora a voz é de quem? Da avó. Então, quando eu faço a troca de travessão, eu não preciso ficar colocando o verbo de elocução, que é disse, falou, respondeu. Não preciso disso. Basta eu ir acrescentando travessão. Parágrafo, travessão. Então, a resposta. Quem deu a resposta? A avó. É porque não vou poder mais te abraçar, minha neta. Aqui o narrador ainda colocou um travessãozinho, né? A avó murmurou. Seria desnecessário. Por que ele colocou? Porque ele está mostrando
que a voz está enfraquecendo? Primeiro ela perguntou, depois ela murmurou, depois ela suspirou. E depois ainda ela gemeu. Então, por isso que o autor veio fazendo essas colocações, porque ele queria mostrar que a avó estava enfraquecendo a cada fala, estava apagando, né? Então, por isso que ele colocou. Era preciso? Nesse caso, sim, né? Por quê? Porque ele tem um objetivo nisso. Mas se for uma fala comum, duas pessoas dialogando, eu não preciso disso. Basta eu colocar o travessão, travessão, travessão. Certinho? Então, vamos para a próxima. Número... Acabou. Acabou. Agora, estarei tirando dúvidas. Ok? Então, estou aqui no WhatsApp, no privado, para atender, e pode ser no grupo também, né? Que às vezes a sua pergunta, a sua dúvida é a dúvida do seu colega, né? Então, pode perguntar no grupo também. Então, estou no grupo, atendendo, tirando as dúvidas de vocês, ok? Boa tarde. Boa tarde não, bom dia.